Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Estamos de volta com o ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense, hoje trazendo uma história de uma família uberabense que cuida de você, que cuida de um momento especial na vida das pessoas, que é o momento do luto. Está aqui do meu lado Adalberto Pagliaro Júnior, que tem uma história familiar fantástica aqui de mais de 100 anos. É isso mesmo, Adalberto? Bom dia, pessoal. Bom dia, telespectador. Um prazer imenso estar aqui ao lado do Paulão nessa entrevista. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. É uma história, tá certo, que faz parte também da história da cidade. Nós estamos aqui há mais de 127 anos. Começamos com marcenaria, no tempo do meu avô, quando chegou aqui em Uberaba, vindo da Itália. Certo. E temos a sequência, tá certo, de todo esse processo. Nós somos hoje a única família no Brasil que tem mais de 100 anos de atividade no serviço funerário. Que é considerado um serviço de assistência, né? Hoje, muito amplo, que cresceu muito, modernizou bastante também, né, Adalberto? O serviço funerário pegou mais evidência, Paulo, quando teve a pandemia. A pandemia, tá certo, fez com que o pessoal descobrisse qual que era, tá certo, a estrutura do serviço funerário no Brasil. Embora na pandemia nós não pudemos, tá certo, fazer todo o nosso processo de homenagem, de acolhimento às pessoas, mas o pessoal descobriu que nós somos prontos para enfrentar qualquer tipo de situação que acontece no Brasil. Entendi. Que eu espero não ter que repetir, tá certo, essa fase da pandemia, que é uma fase muito triste, tá certo, para nós e para a sociedade. É verdade. Agora, vocês lançaram mão também, Adalberto, de algumas tecnologias, né? Para tentar satisfazer esse momento difícil de muita gente, né? O que acontece é que com a pandemia nós descobrimos uma outra vertente, né? Que nós temos que estar prontos para poder enfrentar esse tipo de situação que, se vier no futuro acontecer, nós temos que ter uma condição de acolher as pessoas. E isso passa pelo processo ecossustentabilidade. Por quê? Porque nós temos uma situação no Brasil que é peculiar. Nós trabalhamos hoje na sociedade pregando, tá certo, um mundo sustentável. Só que quando nós partimos desse mundo, nós fazemos justamente o contrário. Nós contaminamos o mundo que nós construímos sustentável. Então nós viramos lixo na área, nos cemitérios, e esse lixo é um lixo contaminante. Então tem uma contradição do que nós falamos e com relação ao que nós somos, tá certo, depois que nós partimos. Certo. Então, para evitar isso, né, que a nossa memória não seja uma memória triste, porque você observa, tá certo, que as imagens que o pessoal divulga dos cemitérios, tá certo, são aquelas imagens impactuantes. Coisa destruída, resto de urna, resto de material, furtos, essas coisas. E ali está a nossa memória, está a história da nossa vida. Então, nós precisamos preservar isso. Baseado nisso, então, nós fomos para a tecnologia, desenvolvemos uma tecnologia capaz de manter essa memória e capaz de manter, tá certo, a ecossustentabilidade do cemitério sem continuar, tá certo, a contaminação com o nosso necroshow. Sem agredir o meio ambiente, sem agredir, tá certo, o solo. E isso não cria, tá certo, não impacto social na sociedade, não cria nenhum impacto político, não é, tá certo, um processo que vai destruir todo o processo cemitério que existe, ao contrário, ele vai revitalizar todo esse processo e evitar, tá certo, a continuação da contaminação, porque ela é contínua. Você tira um falecido, coloca outro, tira um falecido, coloca outro, então nós chamamos isso de RCC, resíduo contínuo contaminado. Entendi. Quer dizer, você vai usar a tecnologia. Agora, uma curiosidade, Adalberto, nesse processo, o processo ali de velatório, né, de velar os nossos mortos, ele vai continuar da mesma forma? Esse equipamento, esse material que você vai utilizar, ele só vai ser utilizado num determinado momento? Como é que funcionaria esse processo? Na verdade, tá certo, esse material ele substitui a madeira, mas ele não muda o formato da homenagem. Entendi. O que nós vamos mudar é só o material. É o material, mas vamos mudar também a metodologia. Nós vamos permitir, pela primeira vez na história do nosso segmento a nível de mundo, que as pessoas customizem as suas homenagens. Hoje nós não permitimos isso, nós não temos material adequado e não temos, tá certo, condições técnicas para isso
no que é produzido hoje no Brasil. A partir desse momento, nós vamos poder oferecer essa oportunidade às pessoas. Então, elas vão poder fazer sua customização, assim como você faz com a sua festa de aniversário, com o seu carro, com a sua roupa, com a sua decoração. Nós vamos trazer, tá certo, esse modelo para a atividade, para as pessoas cultivarem a homenagem e não mais, tá certo, ficar lamentando, tá certo, a morte. Entendi. O Adalberto trouxe uma outra inovação aqui em Uberaba, que é o chamado Domus Velatório, né? Aquela casa histórica que é inventariada aqui em Uberaba, ali na Manuel Borges, e que, como é que está indo lá? Né? Traz uma proposta diferente também. Proposta diferente. Agora nós vamos entrar com inteligência artificial nesse modelo de trabalho, que é o seguinte, manter a cultura da nossa cidade, né? Manter aquela história, aquela memória das pessoas que vieram aqui e construíram aqueles imóveis antigos, e ao mesmo tempo, tá certo, mostrar que a gente pode ter, tá certo, uma utilidade para esse tipo de imóvel. No nosso caso, nós escolhemos, tá certo, fazer o Domus. Vamos agora, tá certo, nas próximas etapas, entrar com a inteligência artificial. Essa inteligência artificial vai permitir, tá certo, mudar o ciclo da homenagem e vai facilitar, tá certo, que as pessoas possam, de fato, realmente viver o momento de homenagem ao seu ente querido, que é uma fase, tá certo, do final da nossa vida, né? Abrindo um parênteses, tá certo? Vamos colocar uma coisa aqui para as pessoas, é o seguinte: não existe a morte, existe a transição entre o material e o espiritual. Certo. Ninguém consegue, tá certo, viver sem, tá certa presença mental ou amorosa ou espiritual dos seus entes queridos. É verdade. Isso não existe. Então, assim, você não existe. Você tem apenas uma separação entre o físico e o material. Mas essa fase espiritual, independente de qualquer credo religioso, a pessoa vai sempre manter a memória dos seus entes. É verdade. Você falou bem. Isso aqui que a gente tem é uma capa, ela vai-se embora, vira resíduo, mas a gente tem a memória e o espírito para cuidar. O que nós vamos fazer, tá certo, é cuidar dessa capa, como assim você disse, para que ela não contamine o solo nem o meio ambiente e respeite, tá certo, a história dessa pessoa. Entendi. Que é independente, tá certo, a história, tá certo, ela não é baseada no valor de riqueza material, ela é baseada no valor de legado, de construção, de família, de evolução, de valores morais, de transferência de valores familiares, assim por diante. Do ser e não do ter, né? Do ser e não do ter. Maravilha. Adalberto, eu até queria fazer um parênteses aqui, dizer que eu tive a honra de trabalhar determinada época com o Adalberto Pagliaro e tive o prazer, o privilégio de fazer um curso com a Vera Dias, que é a nossa psicóloga aqui em Uberaba, especialista em luto. Fizemos lá um curso de tanatologia, que é um curso completo, tanatopraxia. A gente aprende muito e aprende, sobretudo, a respeitar esse trabalho que é feito pelas nossas empresas sociais aí na área do luto. Eu queria te perguntar como é que estamos aqui em Uberaba na questão do crematório. Essa é um detalhe que às vezes as pessoas falam, aqui na região, Ribeirão Preto tem, Uberlândia tem, Uberaba não tem crematório ainda. Como é que é? É verdade? É isso mesmo? Deixa eu fazer um parênteses para você. O crematório, primeiro, ele tem uma estatística. O índice, tá certo, de pessoas que usam o crematório representa no Brasil 0,38%, 0,39% da população de óbito. Então, o Brasil ocupa lá a 40ª posição no mundo, tá certo, em índice de cremação. Certo. A cremação é muito ligada, tá certo, a fatores religiosos, fatores étnicos e regionais. Por exemplo, certeza. O Japão não pode ter cemitério. O norte do Canadá não pode ter cemitério, que é gelo. Sibéria não pode ter. Então, esse pessoal utiliza muito, tá certo, a opção da cremação para poder manter seu rito sem necessidade, porque eles não podem sepultar a pessoa no gelo, não tem jeito. Agora, existem outras religiões, tá certo, que praticam a cremação em formato de pira, tipo os hindus, na Índia. Aí você puxa um pouco a história, você tem os vikings, tá certo, que para levar seus guerreiros de volta, eles levavam as homenagens, eles colocavam fogo nas piras flutuantes dentro da água, que a filosofia da cremação é o seguinte: o fogo é energia, é vida. A água em movimento, tá certo, é a vida que segue. É diferente do conceito que as pessoas têm de cremação, que é destruição. Eu vou cremar porque eu não quero poluir, tá certo, o meio ambiente. Não é assim que a coisa funciona. Funciona baseado em conceito técnico religioso. Certo. Se você descer para o sul do Brasil, onde tem religiões um pouco diferentes das nossas, tipo luteranos, anglicanos, esse pessoal, tá certo, tem um maior índice de cremação. Se você subir a região sudeste, região centro-oeste, região norte, nordeste, a cremação, tá certo, tem menor fator. Primeiro que existe, tá certo, o temor das pessoas com relação ao custo.
o custo da cremação realmente não é um custo barato. Ainda é um pouco elevado. É um pouco elevado, porque ele praticamente é o valor do serviço dobrado. Depois, está certo, tem um fator, está certo, que as pessoas não sabem que a cremação tem fatores jurídicos complexos. Vamos dar um exemplo. Uma pessoa que falece de acidente, ela precisa de alvará judicial para ser cremada. Ele tem todo um processo que pode desenrolar posterior a isso, e é que é preciso, então, tá certo, ter todo um processo judicial por trás disso. Então, tem que pensar que se houver, por exemplo, a necessidade de exumação, não fica prejudicado. Fica prejudicado. Então, tá certo, é um processo que a pessoa tem que trabalhar isso antes, deixar isso documentado, essa vontade expressa, e ela, tá certo, tem que deixar isso combinado com as famílias. Aí, então, é possível fazer a cremação. Então, é assim... O espírita não crema, o cristão não, dificilmente ele crema. Isso tudo está baseado, tá certo, no nosso formato religioso. A relação, tá certo, de cultivar imagem de pessoas. Entendi. Então isso dificulta a cremação. Entendi. A gente sabe que na nossa cultura, né, a gente tem essa dificuldade de encarar de uma determinada forma a morte e fazer determinados procedimentos. Se você pega, por exemplo, o México, que é uma coisa que nós estudamos naquela época, né? O México, eles chamam a morte de Santa Muerte. Então tem um tratamento ali, as pessoas comem ali no túmulo, tem um relacionamento, um tratamento também diferente do nosso em relação à morte. O processo deles, tá certo, está muito ligado à cultura, tá certo, da civilização. O mexicano, tá certo, ele tem muita informação do Azteca, ele tem muita informação dos maias, ele tem informações de outras civilizações. O Brasil é uma civilização nova, ainda não tem, tá certo, essa cultura, tá certo, grande, poder fazer essa evolução. Então, e nós somos um país um pouco diferente. O Brasil é um país que tem muita liberdade religiosa. O Brasil não tem sectarismo religioso, o Brasil não tem, tá certo, tem ciclos, tá certo, de algumas coisas de raciais, muito pouco, mas o Brasil, tá certo, é um país de aceitação. Tem um sincretismo aí que é muito forte. Tem um sincretismo que é muito forte. Então você não consegue quebrar isso no Brasil. É verdade. E aí, na hora, por exemplo, de tratar da morte, é claro, quem é das religiões de matriz africana vão ter ali as suas peculiaridades também. Não é só a matriz africana. Hoje as famílias têm, dentro da própria família, tem vários credos religiosos. Você pega a família brasileira hoje, ela tem uma parte da família católica, uma parte espírita. Bem segmentada. Uma parte, tá certo, evangélica. Então você cria, fica aquele conflito. É verdade. E tem famílias, inclusive, que esquecem que a homenagem é para o falecido, não para eles. Então aí fica, eu quero fazer assim, eu quero fazer isso, quero fazer daquele jeito, tá certo? E o falecido que está ali, que precisa ser homenageado, fica primeiro no meio da disputa. É verdade. Nesse aspecto, a tanatopraxia, ela veio para ficar, né, Adalberto? A tanatopraxia, tá certo? É um processo que entrou no Brasil há muitos anos, há 12 anos atrás. Só para explicar para o nosso telespectador, a gente fala assim essa palavra, muita gente não vai entender, é o processo de preparação do corpo daquela pessoa que vai ser velada para que ela tenha uma aparência mais, digamos, né? A tanatopraxia vem da palavra grego tanato, falecido, do latim plástica no falecido. Isso. Isso já é usado milenarmente, tá certo? Nos astecas, nos maias, né? Nos tácitos, o pessoal da civilização já usavam isso em diversos procedimentos. Nós usamos a técnica no Brasil, da técnica dos maias, que são dos fluidos. O que consiste, tá certo, a tanatopraxia, tá certo? É um processo de paralisar o processo da morte contínua, para evitar que ela entre em decomposição, que ela cause transtorno nas famílias, assim por diante. E restabelecer as feições da pessoa, porque a pessoa possa participar do evento, tá certo, vendo seu ente querido, tá certo, em melhores condições. E para outros fatores, reconstituição de acidentados, tem uma série de fatores. E ela veio para ficar. Hoje, quando nós começamos a tanatopraxia em Uberaba, era 1 para cada 10. Hoje é 10 para 10. Certo. Hoje as pessoas já chegam no atendimento, ela fala, eu quero já fazer. Sabem. Eu quero fazer a maquiagem, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Por quê? Porque pelo conforto e pela participar da homenagem. É uma homenagem, isso aí que você falou. A tanato permite a pessoa abraçar, beijar, cair em cima do corpo, tá certo? Sem nenhum tipo de perigo, sem nenhum tipo, tá certo, de desconforto. Olha, nosso tempo infelizmente está chegando ao fim. Eu quero dizer que o Adalberto é essa figura enciclopédica que você viu aqui, sabe muito, e por isso é um convidado ilustre que a gente quer que volte mais vezes para trazer informação, notícia de utilidade pública, inclusive, que ele trouxe aqui, mostrando como é que está esse processo da preparação para o momento mais triste e doloroso que às vezes a pessoa tem, não sabe o que fazer, está lá a empresa
preparada para fazer esse trabalho aí. A gente quer agradecer a sua participação. Paulo, muito obrigado pela participação. É um assunto, certo, que mexe muito com as pessoas, né? Porque tem um tabu, tem um medo, tem um preconceito. Com certeza. Mas o que eu posso dizer para os nossos telespectadores é o seguinte, a vida não tem nenhum tipo de garantia. Nenhuma. Nós temos oportunidades. E elas são finitas, assim como a nossa vida é finita. Então, tá certo, a prevenção, os processos de controle, o planejamento familiar, tá certo, para enfrentar essa situação, tá certo, ele é fundamental no bem-estar, tá certo, da família. Não deixe para a última hora, tá certo, aquilo que você sabe que com certeza irá acontecer. Isso. Ele só não tem um tempo. Mas você não tem nenhuma garantia que você não vai passar por isso. Ao contrário, você tem a certeza absoluta de que um dia todos nós vamos passar por esse processo. É verdade. Muito obrigado mais uma vez. Seja sempre bem-vindo, Adalberto. Muito obrigado. Foi um prazer imenso estar com você. Muito obrigado, telespectador. ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Estamos apresentando Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Corda, cotonete e escova, ferramentas que ajudam no trabalho de doma dos animais. Tudo ferramentas simples, fácil da gente ter ela no dia a dia. Mas a principal ferramenta é a nossa cabeça. O desafio hoje foi levar o gado para a sala de ordenha. A prática tem que ser repetida várias vezes até que as novilhas se sintam à vontade no curral. O que a gente faz muito errado no nosso dia a dia? Pega uma vaca no dia de maior estresse da vida dela, que é o dia do parto. E aí você vai levar ela para um lugar que ela nunca foi. Então o que nós estamos aqui buscando preparar a cabeça dos animais, que aqui não tem nada de mal, o ser humano não oferece risco, eu encosto no teto. A única coisa que eu não vou fazer aqui é ordenhar, porque ela não pariu ainda. Mas o resto, tudo nós queremos fazer. Então ela acostumar com o ambiente, acostumar com as pessoas. Se a ordenha já tivesse montada, a gente ia ligar para escutar o barulho. Então eu quero que ela acostume muito com esse ambiente de ordenha antes da ordenha. Um manejo que na fazenda nem sempre é tranquilo e que pode fazer toda a diferença na produtividade dos animais. Estresse está para um lado, produção e reprodução está para o outro. Pico de produção, segundo os estudiosos aí, de uma vaca mestiça, é de 20 a 30 dias. Você pega uma novilha mestiça, uma novilha dessa aqui, se você não fizer um trabalho desse antes, com 20, 30 dias pós-parto, você está brigando com ela ainda. Essa é mais uma etapa do curso Doma de Novilhas e Adaptação à Sala de Ordenha, realizado pela BCZ em parceria com a FASU. Em 5 dias de aulas teóricas e práticas, os estudantes e técnicos vão aprender como tornar o manejo de vacas leiteiras mais eficiente. A Márcia, aluna do curso de mestrado do Instituto de Zootecnia de Sertãozinho, interior de São Paulo, diz que é impressionante a mudança no comportamento dos animais. Consegui perceber as poucas diferenças, um balançar de cabeça, uma levantada de rabo, a orelha, perceber isso e saber como que você conduz, se você tem que chegar mais perto, se você tem que se afastar, acho que esse aí é o principal desafio. Voltamos a apresentar Jornal ISTV Cidade, Uberaba. O assunto agora no ISTV é o atendimento em saúde, mais especificamente o atendimento oncológico. A Prefeitura de Uberaba, em parceria com o deputado federal Zé Vitor, traz recursos que ampliam o teto para o atendimento oncológico aqui no Hospital Hélio Angotti. Nós fomos conferir o anúncio que foi feito no gabinete da prefeita Elisa Araújo. Confira. Bom, hoje aqui oficialmente a gente anunciando um recurso mensal para o Hélio Angotti em números arredondados de 1,5 milhão, ou seja, perfazendo uns 18 milhões de reais por ano, para contribuir com o custeio do Hélio Angotti. É todo um estudo, um processo que é iniciado de um hospital, numa conversa com a prefeitura, então aprovado numa comissão, e aí fica então à disposição do Ministério ajudar, ou melhor, contribuir ou não, assumir esse compromisso ou não. Nós temos mais de 7 mil pedidos como esse em Brasília, então houve toda uma articulação política para garantir isso, uma sensibilização da ministra da Saúde de que havia essa necessidade. E esse exemplo, a ideia é que seja replicado para outras unidades. É um processo longo, mas que precisa ser iniciado, o Hospital da Criança, o Hospital Regional,
enfim, o Centro de Hemodiálise da Beneficência Portuguesa, Hospital de Clínicas, tudo isso é passível de revisão desses contratos mensais. E é isso que a gente está aqui hoje para de perto tentar encontrar os números reais e reportar ao Ministério da Saúde para trazer mais recursos para o Uberaba. O hospital é sempre cobrado em relação à produtividade. Teto MAC, isso vem na ampliação do teto, vai ser cobrada a produtividade do hospital, ele aumenta a sua base de atendimento, só tem alguma justificativa a mais que possa trazer a sustentabilidade desse recurso? Basicamente, esse recurso já é para cobrir as despesas daqueles atendimentos a mais que o hospital fazia e não recebia. Mas isso dá a ele condições de planejar uma expansão e a partir de então dessa expansão a gente buscar também mais recursos para custear. Hoje a grande dificuldade de qualquer hospital filantrópico e das próprias prefeituras é o custeio, é o recurso mensal para poder pagar a conta todo mês. Isso não é fácil, por isso que a gente vê tanto bingo, tanta rifa, tanta ajuda da comunidade. E a gente veio aqui hoje para garantir esse recurso mensal e também dar um novo fôlego para o hospital para expandir suas atividades. Tem risco desse recurso, então, baixar, aumentar, porque nós temos muito paciente que sai de Minas e vai para São Paulo, por exemplo. Nós temos uma grande demanda regional. Tem muita gente que ainda nem foi diagnosticada, outras que foram diagnosticadas que não iniciaram o tratamento. Então, há uma fila considerável de pacientes oncológicos. A pandemia também atrasou o tratamento de muita gente. Então, vale aqui todo o esforço, e aqui eu quero reconhecer aqui o esforço do Ministério da Saúde, da ministra, do secretário Elvésio, que nos permitiu apresentar essa proposta e permitir que as pessoas tenham então um melhor atendimento. Isso mostra a importância da nossa cidade, né, para Minas Gerais e a importância dos nossos atendimentos aqui em função de sermos a cidade polo do Triângulo Sul. O deputado Zé Vitor já é um parceiro do município, né, em outras frentes, e agora à frente da Comissão de Saúde ele traz aí esperança para nós, né, além de garantias de custeio de hospitais super importantes aqui para a nossa cidade, para toda a região. Não há perigo, então, de nenhum curto-circuito, já que nós estamos aqui há poucos meses de começar um ano que é decisivo para o jogo político aqui em Uberaba. Em absoluto, não há nenhuma possibilidade de haver curto-circuito, porque nós estamos falando de responsabilidade. Tanto o deputado quanto a prefeitura são muito responsáveis nesse processo e vão saber levar tudo em lado e não confuso, não chocando, não com curto-circuito. Cada um na sua frente ali, né, a parte política tocando e a parte que é da nossa responsabilidade, né, de gestor e de parlamentar, né, caminhando lado a lado. No gabinete da prefeita, nós aproveitamos para conversar também com a secretária municipal de saúde. Afinal de contas, o Hospital Regional aqui de Uberaba tem 27 municípios na macro Triângulo Sul que vários deles ainda não estão contribuindo com o custeio do hospital. Este também foi um dos assuntos tratados e a secretária explica quais são as estratégias que estão sendo traçadas para atingir o limite necessário de recursos financeiros. É um recurso de grande importância, porque foi a incorporação do Teto MAC, né, direcionada para o Hospital Eliangote. Isso representa num acesso ao serviço e também de qualidade, humanizado, muito melhor, além daquilo que o hospital já oferece para a nossa região. Né? Lembrando que é para Uberaba e a macro-região Triângulo Sul, o restante dos 26 municípios, né, e também os pacientes da região de Patos de Minas que estavam aqui. Então, este recurso representa muito, né, e com certeza haverá ampliação de atendimentos aí no novo contrato. Mas isso fica restrito aqui na macro Triângulo Sul, não significa que outras regiões podem vir para cá, né? Não, esse recurso é para o teto de Uberaba, da macro-região. O teto de Uberaba para atender a macro-região Triângulo Sul. Hoje nós não estamos atendendo nenhuma outra macro, com exceção dos pacientes da região de Patos de Minas, que já tinham iniciado o tratamento aqui. Hoje nós não recebemos nenhum paciente novo da região de Patos de Minas, apenas os que estão em acompanhamento, que já estavam em acompanhamento, eles continuam aqui. Gradativamente, esses pacientes serão direcionados novamente para Patos de Minas. Agora o deputado Zé Vitor falou da possibilidade de recursos para o hospital regional, além daquilo que já está pactuado, né? Como é que está isso? É só um projeto? Está andando? Como é que está essa situação?
Isso é um projeto, é um pleito do município de Uberaba, que nós estamos encaminhando para o Ministério da Saúde, visando que o hospital já está funcionando em sua totalidade, né, com 30 leitos de UTI e no total 151 leitos no hospital, de grande relevância também para a macro-região Triângulo Sul. Então hoje nós já temos um aporte do Ministério da Saúde, porém quando o hospital funcionava apenas com 50 leitos. Hoje o hospital está com 151 leitos, por esta razão nós também encaminhamos esse pleito, né, lembrando que já passou em CIB, na reunião de CIB aqui no município de Uberaba, e será encaminhado agora para o Estado, e do Estado segue ao Ministério da Saúde. Outra preocupação são os municípios aqui da macro também, né? Já que o hospital é regional, os municípios já estão sendo atendidos, mas nem todos estão contribuindo. Eu queria que a senhora desse um panorama, como é que está a situação hoje? Hoje nós temos já em torno de 8 a 9 municípios que estão contribuindo já com o hospital regional, o restante ainda não está, mas nós já estamos continuamos na tratativa com esses municípios, tanto com os prefeitos, com os secretários de saúde, todos sabem da importância do hospital, né, mas eles são atendidos aqui, lembrando que eles têm uma PPI alocada no município de Uberaba, né, da média e alta complexidade, então esses pacientes da região, eles também são contemplados mediante tanto o recurso estadual quanto federal. E os municípios, eles estão estudando toda essa possibilidade de aportar recurso municipal também para o custeio do hospital. E com isso, nós encerramos mais esta edição do ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Jornal ISTV Cidade, Uberaba.